Já fiz de tudo para curar a minha vida, para transformar a minha vida. Já fiz terapias, fiz até constelação sistêmica e não consigo ver nem um pouquinho de prosperidade. Amado ser de luz que você é, se esse é o seu caso, assista esse vídeo, talvez eu leve até você um pouco de clareza. Me chamo Rose Soares, sou uma consteladora sistêmica, eu me tornei uma depois que estive nesse lugar, onde eu não via solução para nada, onde eu achava que ninguém tinha a minha resposta dourada que eu precisava, ok? Esse vídeo é para responder algumas mensagens que eu recebi no meu WhatsApp, depois que eu compartilhei um vídeo onde a pergunta era: por que repetimos os padrões do nosso sistema familiar, da nossa família? Então, primeira coisa que eu quero deixar bem clara: eu estou consteladora sistêmica? Estou. A constelação sistêmica é uma maravilha? É um método terapêutico desenvolvido por Bert Hellinger e que sim, tem um poder maravilhoso de nos conduzir até a origem de determinado problema, nos mostrar caminhos de solução dentro das ordens do amor, mas não é chave mágica, não é pílula mágica. Precisamos fazer a nossa parte. Depois que a constelação sistêmica nos mostra o problema, desata os nós, nós precisamos nos movimentar. Nos movimentar para onde? Para o mais, para a nossa própria vida, seguir o nosso próprio destino. Então, quando a gente constela, é uma casquinha da cebola que foi retirada, ok? Então, não importa. Constelação sistêmica ou qualquer outra terapia não fará por nós o que precisamos fazer por nós. Por exemplo, não vai reprogramar a nossa mente. E nós precisamos reprogramar a nossa mente. E é sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo aqui. Eu vou falar para você da minha própria experiência, tá bem? Porque eu maratonava todos os vídeos do YouTube, eu ouvia muito audiolivro, lia muitos livros e tentava colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo, mas não estava vendo solução, né? Eu não me via sair do lugar. Note, não é falta de conhecimento, né? Não é falta de diplomas. Quem me acompanha aqui sabe que eu também sou uma advogada, tenho aí 4 pós-graduações e isso para mim não quer dizer absolutamente nada. Eu honro o direito, aprendi e pratico o direito, né? Mas o direito, os diplomas, não me fizeram entender o que eu vou compartilhar aqui com você. Não me mostraram o que eu vou compartilhar aqui com você. E era o que eu precisava para sair de onde eu estava, tá bem? Então entenda, não importa quantas graduações, pós-graduações e até mestrado que você tenha feito. Se você não entende o que eu vou colocar aqui, você vai continuar com esse monte de diplomas e não vai ver a prosperidade na sua vida, tá bem? Então vamos lá para a minha própria experiência, que me tirou lá do fundo do poço. Foi preciso me render, tá bem? E quando eu me rendi, eu comecei a organizar as coisas na minha mente e no meu coração. Então eu montei o meu próprio método e mergulhei nele com todo o meu ser. Número 1. Eu precisei entender profundamente e abraçar uma verdade absoluta na minha vida. Eu sou um ser espiritual habitando um corpo físico. Não sou um corpo que tem uma alma. Eu sou alma e habito um corpo. Amado ser de luz, eu estava passando em um momento de muita escuridão na minha vida e eu tinha perdido sim a vontade de existir nesse planeta. Fiz uma bagunça na minha vida, derrubei tudo, sabe? Destruí tudo o que eu achava que era eu, mas não era. Só que eu fiz tudo com muita raiva, eu não olhei o que eu estava fazendo e ainda tem coisas que eu estou consertando, reorganizando, reestruturando na minha vida hoje. Mas eu assumo essa responsabilidade. Quando eu fiz tudo isso, fiz essa bagunça, eu estava muito inconsciente. Mas agora eu tenho força. Então eu sigo reestruturando as coisas na minha vida com gratidão. E eu converso comigo mesma e digo: você causou tudo isso, agora você está resolvendo, parabéns. Então eu tenho esse diálogo amoroso e gentil comigo mesma, tá certo? Então, quando eu estava passando por aquele momento, eu saía para caminhar todos os dias bem cedinho e eu repetia para mim mesma: eu sou um ser espiritual habitando um corpo físico. Isso daqui é só uma experiência. Além disso, eu fazia várias práticas espirituais, meditações, muita coisa mesmo. Porque eu precisava me reerguer, tá bem? Então, eu me sentia pequena. Eu me sentia o cocô do cavalo do bandido, ok? E não era fora de mim que eu ia encontrar as respostas.
Eu precisava ser validada, eu precisava ser amada, reconhecida, mas nada disso estava fora de mim. Então, o primeiro passo foi me conectar com o divino em mim, com a minha essência espiritual. Porque a gente vem para esse planeta e se esquece quem é. Então, a gente se identifica com o corpo, com a mente e com o sistema familiar. Esse corpo, onde a minha alma habita, é metade pai e metade mãe. Então, eu sou metade meu pai e metade minha mãe. Enquanto corpo. Mas a minha alma, quem criou foi o Criador. Eu sou filha da criação. Eu sou alma, filha da criação. Agora, para mim, isso é muito natural. Mas, quando a minha mente estava carregada de crenças do meu sistema familiar, dos meus sofrimentos, das minhas dores, isso não era uma coisa normal para mim. Para mim, Deus estava muito distante de mim. Então, eu precisei me conectar verdadeiramente com o sagrado, com o divino. Não é uma questão religiosa. Em momento algum eu coloquei o meu pé numa igreja, nada contra. Se você segue uma religião, faça o que o seu coração pede. Mas eu encontrei Deus aqui, dentro de mim, ok? Sim, assistindo muitas lives, muitos vídeos no YouTube, sempre, mas tudo que tocava meu coração. Eu não ia pelo que me indicavam para fazer, ou pelo que diziam que era certo, etc. Não, eu comecei a seguir a voz da minha alma, tá bem? Então, esse é o passo 1. Você precisa entender, você é um ser espiritual habitando no corpo físico. Se você não entender isso, você não vai conseguir percorrer os outros passos que eu vou colocar para você. Porque você vai estar sempre identificado com o corpo, com a mente e com o seu sistema familiar. Então você não vai encontrar força e vai sempre se sentir pequeno. E vai ficar se comparando com os outros, ok? Se achando inferior. Como se todos nós não fôssemos filhos do Criador. A diferença é que uns acordaram e outros continuam dormindo hipnotizados, ok? Muito bem. Passo 2. Você precisa curar a sua mãe em você. Pelo menos eu precisei, amado ser de luz. Eu, particularmente, carregava muita raiva da minha mãe. Quando a gente não carrega raiva, a gente às vezes está carregando a dor dela. No meu caso, eu carregava raiva, nutria raiva e também carregava as dores dela. Por isso que não tem uma chave mágica. Cada um precisa entender a própria história. Cada um precisa entender o que está acontecendo com esse ser aí. Com esse corpo, com essa mente e com essa alma. Tá bem? A jornada de cada um. O sistema familiar é único, o ser é único. Então, avalia isso. Como está a sua situação com a sua mãe? Conscientemente você aceita sua mãe como ela é? Ou será que existe alguma crítica, algum julgamento, por menor que seja, relacionado à sua mãe? Ou será que você sente dó ou sente pena dela? Investiga. Se conscientemente você não está vendo isso, inconscientemente existe. Existe. Porque nós somos metade mãe. Habitamos o útero dela. O corpo dela foi a nossa primeira casa. Nós temos uma ligação muito forte com a mulher que nos deu a vida. Então, investiga. Pois qualquer coisinha com a mãe vai te impedir de seguir adiante. Terceiro passo. Tem que olhar para o papai. O nosso pai é a nossa força de ir para o mundo. Qualquer situação, do mesmo modo que eu falei da mãe, envolvendo o pai, seja crítica, julgamento, desejo de que ele seja diferente ou carregar a dor dele. Gente, não importa se seja uma criticazinha, um julgamentozinho, não interessa. Você está se emaranhando às sombras dos seus pais quando você faz isso. Se você sente uma dosinha porque ele teve uma vida desafiadora ou porque ele tem, você está se emaranhando ao destino do seu pai, da sua mãe. Então, por isso, você não vai conseguir mesmo avançar. Você precisa curar esse pai e essa mãe em você. Do contrário, a sua alma vai ficar olhando para trás, inconsciente. Ok? Então, o passo 4. Ancestrais como um todo, de forma geral, porque pai e mãe são ancestrais. Todos os que vieram antes de nós são nossos ancestrais. Mas eu estou falando aqui dos que vieram antes dos nossos pais. Nossos avós, bisavós. Você conhece a sua história? Porque se você não conhece o seu sistema familiar, a história do seu sistema, você tende a repeti-la inconscientemente.
Porque você precisa fazer parte de um sistema familiar. O nosso pertencimento faz com que a gente repita os padrões dos membros do nosso sistema de forma inconsciente. É a nossa necessidade de pertencer ao nosso clã. Então não importa se o que estamos repetindo é dor, é sofrimento, é maldição. Vamos repetir. Vamos nos auto-sabotar para não avançarmos. Então, além disso, você critica em algum grau o seu sistema familiar, os seus ancestrais? Julga? Aponta o dedo? Deseja que seja diferente? Acha que não nasceu na família certa para você? Porque se você não honra essas suas origens, você não vai avançar. A alma não tolera arrogância. A alma busca reconciliação, inclusão. Então, ela vai olhar para trás, para os seus ancestrais. E tudo que a gente julga, critica, a gente repete. Ah, Rose, mas eu nem conheci os meus avós, os meus ancestrais como um todo. Não interessa, amado ser de luz. Eu não conheci minha mãe, meu pai eu vi algumas vezes e não conheci os meus avós, os que vieram antes de mim. Porque quando eu nasci, papai já contava com os seus 60 anos, por exemplo. Naquela época, quem tinha 60 anos já era considerado idoso. Então, eu não conheci a minha família materna, porque a minha mãe foi embora quando eu tinha 7 meses, e eu não conheci os meus ancestrais paternos. No entanto, eu era leal. Eu repeti tudo o que aconteceu com eles. Como é que eu fui descobrindo isso? Por meio do autoconhecimento e pelas sessões de constelação sistêmica. Muitos campos de constelação sistêmica, por onde andei, e fui descobrindo o que acontecia comigo e por que acontecia comigo. Quem eu estava sendo leal? Eu estava sendo leal à minha mãe, às dores da minha mãe, os sofrimentos dela, embora eu a julgasse, a criticasse, a condenasse. Eu olhava para o meu vovô, que a minha mãe excluiu do coração. Eu olhava para os meus irmãozinhos, que a minha mãe não permitiu que chegasse à vida, que concluísse o trajeto para a vida. E eu julgava minha mãe por isso. Então eu estava totalmente emaranhada à minha mãe, ao meu pai e aos meus ancestrais, em um sistema de sofrimento, mesmo sem conviver com eles. Como é que eu me curei e sigo me curando? Porque eu estou aqui neste planeta. A diferença é que eu estou mais consciente. Eu estou ligada, prestando atenção nos meus movimentos. Eu sei agora quando é que está acontecendo alguma coisa que é uma repetição de padrão. Eu sei quando a minha alma está tentando dar aquela olhadinha para trás. Quando algum ancestral meu está pedindo para ser olhado. Então eu faço o meu próprio movimento de inclusão. Muito estudo sobre a filosofia sistêmica. Isso me traz clareza, ok? E me possibilita também estar aqui falando com você. Certo? Então, o que é honrar os ancestrais? É ser feliz, é seguir a minha própria jornada, o meu próprio destino. Os meus ancestrais não passaram pelo que passaram para que agora eu ficasse olhando para trás. Eles não se curvaram diante das pessoas, eles não silenciaram a voz deles para que agora eu silenciasse a minha voz. Eles não ficaram pedindo permissão para fazer as coisas, ou às vezes nem podia, apenas baixavam a cabeça para que agora eu peça permissão para fazer o que eu quero. Entende isso, amado ser? Mas eu precisei entender isso. E entender a diferença entre honra e lealdade. Quando eu repito as dores do meu sistema familiar, ainda que de forma inconsciente, eu estou sendo leal. Quando eu vou para a vida, sigo para o mais, faço diferente, nem melhor e nem pior, e eu estou honrando os meus ancestrais. Isso não foi uma coisa que eu interiorizei da noite para o dia. Foi preciso muito estudo e muitas constelações. E ainda hoje, quando está acontecendo algum movimento na minha vida que eu não consigo entender por que aquilo está acontecendo, eu peço para abrir a minha constelação. Porque eu preciso ver além do visível. A nossa lealdade aos membros do nosso sistema familiar é muito grande. É uma força invisível muito poderosa. Ok? Muito bem. Então, avalia. Como é
que estão os seus movimentos, os seus pensamentos em relação aos seus ancestrais. Eu não tenho como dizer para você que está me ouvindo qual é a sua situação sem avaliar o seu caso, sem fazer a sua consulta sistêmica. Tá bem, amado ser? Então, é um vídeo para você fazer uma pesquisa mínima, ok? Certo. Então, estamos no quinto passo? O quinto passo é a nossa criança interior, amado ser. Por quê? Porque esses emaranhados que acontecem na nossa vida e o momento exato onde nós pegamos as dores dos nossos ancestrais para carregar, começamos a repetir os padrões e tentamos salvar os nossos pais é na nossa infância. Porque tudo que a criança quer é ser amada. Então, ela caminha para a morte inconscientemente para salvar os próprios pais. Acontece que não fica na infância esse movimento. É lá na infância que a criança pega essa dor e ela segue carregando para a vida. E é na nossa vida adulta que as coisas se complicam. Mas é porque estamos carregando uma dor lá da nossa infância, que nós tomamos lá na nossa infância, ou que tomamos no ventre da nossa mamãe. Então, você precisa avaliar. E como foi a sua infância? Dos seus 0 aos 7 aninhos, a sua mente estava aberta. Tudo que diziam para você era verdade absoluta. Se diziam para você, ô menina burra, ô menino burro. Ou, olha como seu primo, seu irmãozinho, é mais esperto que você. Olha como sua prima é linda e você é toda desajeitada. Ou, talvez, eles tenham dito para você, isso daí, minha filha, é coisa de rico. A gente não tem condições de colocar você numa escola dessa. A gente não tem condições de comer num lugar desse. Só rico consegue isso. Ou, rico não vai para o céu. Dinheiro não dá em árvore. O que você ouviu na sua infância, amado ser de luz? Porque isso está no seu subconsciente ou inconsciente, que me disseram que é a mesma coisa, inconsciente, subconsciente. Então, tudo que você ouviu na sua infância, na sua adolescência, está aí dentro do seu subconsciente, conduzindo a sua vida. E se você não para, não vive no presente, não presta atenção, você está repetindo os mesmos diálogos mentais que seus pais e seus ancestrais, as mesmas frases que seus pais e seus ancestrais disseram. Você está repetindo e você não está vendo. E tudo que você alimenta na sua mente, você repete, você sente no seu corpo e se materializa na sua vida humana maravilhosa. Como estão os seus diálogos mentais? Como foi a sua infância? Te validaram? Te aprovaram? Ou seus pais estavam ausentes fisicamente, emocionalmente? Se isso aconteceu, criatura divina, isso está bloqueando a sua vida. Porque você ainda, a sua alma, a sua criança, olha para trás esperando pelo papai e pela mamãe. Mas o papai e a mamãe não estão vindo nos salvar. Somos nós, o adulto, que precisa caminhar até a nossa criança, resgatá-la e materná-la todo santo dia da nossa vida humana maravilhosa. Entendeu, amado ser? Tem que investigar tudo isso. É uma jornada. No próximo vídeo eu vou explicar mais particularmente sobre a criança interior, tá bom? Vou trazer novamente a minha própria história. Ok. E o sexto passo? Mudança de mentalidade. Fez tudo isso? Entende que é um ser espiritual? Curou a relação com a mãe, com o pai? Aliás, essa cura é diária, tá? Bert Hellinger desencarnou, salvo engano, aos 92 anos. E ainda se curando. E curando a relação dele com a mãe. Tomando a mãe, como a gente diz na constelação sistêmica. Tá bem? Ah, Rose, você já se curou da sua relação com a sua mãe? Sim. Ah, mas você ainda se cura da sua relação com a sua mãe? Sim. No próximo vídeo eu vou te contar. Com detalhes, ok? Então, o sexto passo é a mudança de mentalidade. Depois de ficar forte, de cuidar das raízes, se lembrar que é um ser espiritual, atemporal, eterno, vivendo uma experiência humana, e seguir na sua posição, no seu sistema familiar, honrando a sua ancestralidade, colocando sua criança no colo, maternando ela, tem que reprogramar o cabeção, amado ser de luz. E quando eu falo de reprogramar, eu falo reprogramar tudo, todo santo dia.
as frases que você repete a todo tempo, os diálogos mentais que você tem a todo tempo. Eu não vou colocar nesse vídeo o que eu faço para reprogramar a minha mente, vou deixar para o próximo também, porque senão vai ficar muito longo. A reprogramação mental é para sempre, enquanto vivemos a experiência humana, porque são casquinhas da cebola que a gente vai retirando todo dia para reprogramar todas as crenças que estão aqui dentro. Aliás, não é nem dentro do cérebro, é na mente. A mente não está dentro do cérebro, ninguém nem sabe onde está a nossa mente. Somos seres complexos, inexplicáveis, entende? Então, a reprogramação mental, a dieta mental é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado e temos que ser disciplinados nesse processo. Tá bem, amado ser de luz? Vou gravar um vídeo somente sobre as minhas práticas de mudança de mentalidade, tá bom? E também quem é o meu autor favorito nesse processo. Então, maravilhosa, maravilhoso que me mandou mensagem, e todos vocês que vão acabar em um momento ou outro assistindo esse vídeo, porque esse vídeo vai chegar em quem precisa dele. É preciso seguir esses passos. Pelo menos essa é a minha jornada. E funciona? Funciona. Estou aqui falando com você. Se sentir no coração, vai lá e vejam o primeiro vídeo que eu gravei nesse canal. Eu mal abri a minha boca. Então, veja você a mudança por você mesmo. Tá bem? Eu agradeço por terem entrado em contato comigo e por assistirem e por estarmos aqui juntos evoluindo, tá bom? Gratidão, desejo que o Criador te conceda muita clareza para você não só consumir o conhecimento, porque só ficar consumindo o conhecimento adquire uma obesidade mental gigantesca. Você precisa colocar em prática. Depois que você coloca em prática, as coisas começam a funcionar. Um beijo de luz, fique com o Criador, eu vejo você.